Pai, aqui está o teu servo, Senhor. E a gente entende que o Senhor planejou esse momento e o Senhor direcionou a vida dele, a mente dele, o coração dele, para falar para essa moçada aqui, nesse local, neste horário. Então, Senhor, a nossa oração não é outra, senão pedir para que o teu Santo Espírito o use mais uma vez, ó Pai. Usa a mente dele, o coração dele, os olhos, a boca. Usa ele, Senhor, nas tuas mãos, que ele seja um instrumento aqui nesta manhã, Senhor, para abençoar essa juventude divergente que está aqui conosco, ó Pai. Em nome de Cristo, para a tua glória, é a nossa oração. Amém, amém. Deus abençoe e use, pastor. Aleluia, graças a Deus, pode se sentar. Um privilégio, uma honra muito grande para mim estar aqui, para toda a minha casa. Trago um abraço da minha esposa, que não pôde estar aqui com a gente. E estou aqui com o Daniel, fica de pé aí, Daniel, pessoal te conhecer, bênção, um privilégio estar aqui com vocês, solteiro. Então, já que eu cheguei aqui, o assunto era esse. Então, o que eu vou falar aqui agora não vai contar no meu tempo, depois vocês descontam, que é o seguinte: a fé é a certeza das coisas que não se veem, amém? Então, a Bíblia diz que as coisas se concretizam a partir de um sim e de um amém. Então, eu vou te ensinar a responder essa pergunta agora. Quando alguém perguntar para você, quem aqui ainda é solteiro, você não fala nada, não. Porque senão você está falando amém para a sua solteirice. Então, agora, quem aqui não é mais solteiro? Aí, pronto. Amém. Glória a Deus, mãe. Porque senão vai ficar solteiro aí, porque você está falando amém para a sua solteirice. Então, quem não é mais solteiro aqui? Amém. Pronto. Resolvido. Até porque a mensagem tem a ver com isso. Para compartilhar o que eu quero compartilhar com vocês, eu queria... Volta o nome da conferência. Antes de a gente falar sobre a necessidade da divergência aqui, só para a gente entender aqui, eu queria brincar com a palavra fazendo uma etimologia caipira. Amém? Uma etimologia bem brasileira, bem caipira, para você fixar e não esquecer. E aí a gente vai dividir essa palavra em divergente. Qual tem sido a sua maneira divergente? Amém? Como é que você vê as pessoas? Você vê com os olhos da sua carne ou com os olhos do Espírito? Você vê as pessoas conforme Deus vê ou conforme elas se apresentam diante de nós? Porque a palavra de Deus diz que as coisas visíveis são passageiras e as invisíveis é que são permanentes. Por isso a nossa fé se baseia naquilo que não é o aparente. E aí nós vamos estar falando sobre isso. O aspecto essencial da divergência, da transgressão, no sentido positivo, e a gente começou a achar que divergência e transgressão é só no sentido da delinquência. Mas na perspectiva espiritual, Deus nos fez para ser transgressores, para ser divergentes, para não viver conforme o mundo vive. Por isso a palavra de Deus diz que eu tenho que sacrificar minha maneira natural de pensar, para ser transformado no meu entendimento, para poder conhecer qual é a vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos com os nossos olhos cegos. Por isso, a palavra de Deus diz que a palavra vem para lavar os olhos do nosso entendimento. É com base nisso que a gente vai estar meditando aqui hoje de manhã. Que Paulo ora pela igreja. Ele está orando pela igreja, ele não está orando pelo mundo. Ele ora pela igreja e diz assim: eu oro, vocês estão indo bem. Eu louvo a Deus pela fé de vocês, pelo amor de vocês, pelo cuidado de vocês. Mas eu continuo orando por vocês para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam discernir as riquezas da vossa vocação em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não estamos evoluindo no processo daquilo que é a nossa verdadeira vocação, porque nós nos limitamos a olhar para a nossa própria vida e para a obra de Cristo, para aquilo que é o aparente, e não para aquilo que é o eterno de Deus para nós. Por isso, Jesus, falando do ministério dele,
ele coloca aquilo que é o ministério dele, de proclamar boas novas aos pobres, né? Ele vai trazer a proclamação do reino, eis que vos trago boas novas para os pobres, eis que eu proclamo o ano aceitável do Senhor. O que é essa boa notícia? O que é o ano aceitável do Senhor? E ele diz, então, isso num processo. Ele diz, olha, eu declaro liberdade ao cativo, dou vista aos cegos e ponho em liberdade o oprimido. Então, muitas vezes, eu posso ter sido declarado livre. Então, eu recebi a declaração da minha liberdade. A minha liberdade foi consumada. A condenação que estava sobre mim já foi tirada. Mas, muitas vezes, os olhos do meu entendimento ainda estão cegos, de modo que eu não seja uma expressão dessa liberdade. E mesmo tendo sido declarado livre, eu continuo oprimido pela miopia. Por isso que Pedro diz na sua carta, lá na primeira carta, ele diz assim, olha, que a gente deve acrescentar, desenvolver a nossa fé, o conhecimento, a longanimidade, o domínio próprio, a fraternidade e o amor, porque aquele que não evolui na sua fé, ele é míope. O que é o míope? O míope é aquele que enxerga só o que está perto, a obviedade. Ele não enxerga ao longe e distintamente todas as coisas. Eu estou insistindo nisso para a gente poder ver o que a gente vai discernir aqui. Jesus, quando foi curar o cego lá de Jericó, ele era cego, marredeci, ele não enxergava nada. Jesus ungiu ele uma vez e falou assim, o que você está vendo? E aí ele responde, vejo os homens como árvores que andam. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. Ora, se você toca um cego que não enxergava nada, e ele responde, eu vejo, você deveria dizer assim, bom, está feito. Mas Jesus não fica satisfeito. Ele não fica satisfeito com alguém que só percebe forma e movimento. Diga comigo, forma e movimento. Então, aquilo que Cristo realiza na minha vida, me libertando da escravidão, me dá uma percepção de forma e movimento, mas não dá discernimento a respeito da natureza e o propósito de cada coisa. Por isso, Jesus unge ele de novo. E agora pergunta, agora o que você vê? Ele diz assim, eu vejo as coisas ao longe e distintamente. Mas no começo, ele respondeu, eu vejo os homens como árvores que andam. Então ele não era capaz de separar uma árvore de uma pessoa, a não ser pela sua forma e o seu movimento. Então, na forma, gente e árvore parecia. Ele só conseguia diferenciar se tivesse movimento. Então, se ele encontrasse um cara escorado numa árvore, ele podia pensar que era um casal. Do mesmo jeito que ele podia pensar que era uma plantação de goiabeira. Então ele podia achar que eram duas árvores plantadas juntas ou duas pessoas abraçadas. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque muitas vezes as pessoas têm da igreja só uma percepção de forma e movimento. Ela ainda está no nível de quem avalia a espiritualidade pelo comportamento e não pela natureza e vocação da sua vida. Ela pauta a sua espiritualidade pela forma como ela se comporta e não com o que de fato é a sua natureza e propósito. Então ela precisa ter os olhos do seu entendimento iluminados, porque ainda ela avalia e olha para as pessoas pela forma como elas se comportam. Quantas pessoas você já julgou pela forma como elas se comportam? E quantas vezes você já presumiu de você alguma coisa simplesmente pela forma como você se comporta? E aí você não consegue discernir a verdadeira vocação e o propósito de cada coisa. Amém? Muitas vezes as pessoas já estão salvas, elas são salvas, porque elas foram declaradas livres, mas elas ainda não estão cumprindo o propósito da sua vida, porque elas ainda estão fechadas num padrão de forma e movimento, e aí não de discernimento da natureza e propósito da sua vocação. Amém? Por isso, abra a sua Bíblia, lá em 1 Samuel. Eu quero te falar que eu tenho muita alegria de compartilhar com vocês o que eu vou compartilhar aqui. Então, 1 Samuel é um texto bastante conhecido. E a história que a gente vai contar aqui é bastante conhecida. Eu não vou ler toda a história, porque você já conhece ela bem. Mas eu quero ler só a primeira parte, que começa lá quando Davi foi ungido rei.
para a gente ter a cena da unção de Davi e ser transformado na nossa forma de ver gente. Amém? Uma forma divergente, uma forma transgressora, uma forma que não se conforma com a maneira natural de ver. Então diz assim, ó, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Por que Deus já não falou logo para o Samuel que era o Davi? Porque às vezes é isso que a gente está querendo de Deus, né? Ó, Deus, me dá o nome do meu ungido, da minha ungida. Porque depois, se não der certo, a gente tem em quem pôr a culpa. Já começa por aí. Muitas vezes a gente quer as coisas previamente definidas porque não queremos assumir a responsabilidade de desenvolver nossa própria sensibilidade. Por isso que a gente quer pautar a vida em forma e movimento. Por isso que é preferível pautar a vida pelo comportamento, pela regra, e não pelo conhecimento. Por isso que a regra nunca aperfeiçoou ninguém. O comportamento nunca foi testemunho de que as coisas estão totalmente resolvidas. Amém, amados? Então, diz assim, Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu encontrarei e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Amém? Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: você vem em paz? Ele respondeu: sim, venho em paz fazer um sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os filhos dele e convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: olha aqui, nós estamos falando de um profeta de Deus. Presta atenção. Nós estamos falando de quem? Um profeta de Deus, que ouviu Deus. Quem mandou Samuel lá? Deus. A quem Samuel estava obedecendo? Deus. Quem disse que mostraria para ele? Deus. Você está vendo como é que a gente vai facilmente de um lugar para o outro? Ele está ouvindo Deus, orientado por Deus, está sendo guiado por Deus, e numa fração de segundos, ele já começa a ser guiado pelos seus sentimentos. O tanto que isso é fácil. O tanto que é fácil a gente, na nossa sinceridade de fazer a vontade de Deus, podemos perder a nossa sensibilidade. Deixa Deus ministrar o seu coração. Toda raiva é sincera, toda ansiedade é sincera, toda amargura é sincera, todo desapontamento é sincero. Então, o nosso problema nunca foi falta de sinceridade. Quer que eu te diga? O diabo é sincero. O diabo é sincero na sua mágoa, porque ele sinceramente acreditou que Deus iria recompensá-lo por aquilo que ele fazia. E como Deus não recompensou, porque não era uma questão de mérito, ele está sinceramente magoado por conta da ideia sincera que ele tinha de ser reconhecido. Então nunca faltou no diabo o quê? Sinceridade. O que ele nunca teve? Sensibilidade. Porque a sinceridade só nos torna susceptíveis. Então, até aqui, Samuel está sendo o quê? Sincero. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Cuidado, para que na sua sinceridade, você não esteja perdido na sua forma divergente. E você não está conseguindo cumprir o seu ministério, a sua vocação divergente, transgressora, porque você está com os olhos fechados na sua sinceridade e perdeu a sensibilidade de perceber aquilo que é invisível aos olhos, que só o Espírito Santo pode revelar. Eu conheço muita gente
que fez tudo certo, sinceramente, e por isso mesmo está sinceramente magoado e desapontado. Nada desvia mais a gente do que a sinceridade do acerto. Gente sinceramente errada tem mais chance de se arrepender do que gente sinceramente certa. Um homem tinha 2 filhos, um foi sinceramente errado, o outro sinceramente certo. O errado, você sabe que se converteu, o certo a gente não sabe até hoje. Porque exatamente porque ele estava sinceramente certo, ele ficou sinceramente o quê? Desapontado. Então, peça de Deus esses dias, nessa conferência, Deus ilumina os olhos do meu entendimento. Porque eu quero ter a sensibilidade divergente, a sensibilidade para ser divergente, para fazer a transgressão necessária daquilo que é o aparente para aquilo que é o invisível. Então, vamos lá. E aí o que Samuel falou? Quando Samuel viu Eliabe, ele disse, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas ele disse, também não há de ser esse o que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, que está cuidando das ovelhas. Diga comigo. Está cuidando das ovelhas. Está cuidando das ovelhas. Aleluia. Samuel disse, faça-o vir aqui. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, levanta e unge. Amém? Glória a Deus. Agora fica com sua Bíblia aberta aí, para a gente seguir essa história pelo capítulo 17. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Eu quero contar para vocês a história de Davi numa perspectiva divergente. Porque você sempre ouviu a história de Davi como se ele fosse o matador do Golias. Mas Davi não era matador de gigantes. Ele nunca foi matador de gigantes. Davi era cuidador de ovelhas e entregador de queijo. Amém? A natureza do ministério de Davi era cuidar de ovelhas. E porque ele cuidava de ovelhas, ele matou um gigante. Então Davi não é um rei pastoreando, é um pastor reinando. Muitas pessoas têm encontrado no pastorado uma forma de reinar. Porque, no fundo, eles querem ser reis e não pastores. E tem muita gente que ainda não entendeu que a igreja não é a reunião das ovelhas. É o encontro dos pastores. Tem gente aqui que tem mais de 10 anos de convertido ainda acreditando que é ovelha. E gerando demanda. Porque os seus olhos não foram iluminados. E ele olha para si mesmo como alguém que ainda precisa de cuidado. E não como quem tem que assumir a responsabilidade de cuidar. Jesus nunca pediu a gente para orar para ter ovelha. As ovelhas estão na cidade. Jesus pediu para a gente orar para ter o quê? Trabalhadores. E sabe por que nós não temos mais trabalhadores para cuidar das ovelhas? Porque a maioria dos trabalhadores ainda estão pensando que são ovelhas dando trabalho para os poucos pastores que tem.
Por isso que é uma canseira lascada ter que fazer culto bom para cuidar de crente ruim. Porque se os crentes fossem melhores, a gente podia gastar menos tempo tendo que fazer culto bom para fazer outras coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não basta já ter poucos pastores, nós ainda temos que ocupar os poucos líderes que temos, tendo que fazer a obrigação de ter culto bom para crente ruim. Porque se os crentes fossem mais bem resolvidos, a gente podia baixar o padrão do culto e ocupar o nosso tempo em cuidar melhor da cidade. Já que é para ser divergente, vamos começar logo na tora, papo reto. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus, velho. Jesus veio para nos entregar o coração de pastor. Para assumir a responsabilidade, não para gerar demanda. A igreja não é o lugar de eu satisfazer minhas necessidades. Isso foi a parte mais curta da minha vida. Quando você lê o Salmo 23, como é que você lê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí todo mundo lê esse salmo, é um salmo escrito por Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí tem gente que pensa assim, o Senhor é meu pastor, então não vou ter falta de coisa alguma. Não, não é disso que o texto está falando. Nunca foi isso. O Senhor é meu pastor e Ele vai me transformar em alguém a quem não há falta de coisa alguma. Então, eu sou a pessoa a quem não falta coisa alguma. E não a pessoa com expectativa de que não falte coisa alguma. Então, eu não vivo a vida pela expectativa que não vai faltar nada. Eu vivo a certeza de que eu serei uma pessoa completa, de modo que não interessa o que falta. Eu não vou viver a vida nem pela falta, nem pelo interesse. Eu vou viver a vida no cumprimento daquilo que é a minha responsabilidade. Então, a igreja não é o lugar para eu ter uma experiência com poder. A igreja é o lugar para eu ter uma consciência da vontade. A igreja é para que eu conheça a vontade de Deus e não para que eu venha aqui para experimentar o poder. Como se eu ainda trouxesse para cá a minha carência. Por isso que a palavra de Deus diz que os idólatras fizeram do seu ventre o seu Deus. Então, para muito crente até hoje, o Deus dele habita o ventre. Porque ele só pensa Deus ou pela necessidade ou pelo interesse. E não pela responsabilidade. Por isso, o Salmo 23 começa no pasto, mas é a fase mais curta. O crente, quando é criança, ele começa celebrando, pasto verdejante, água tranquila. Quem é que come água tranquila? Quem é que já nasce com a cabeça encostada naquilo que come? É a criança. Não precisa nem mexer, é só virar para o lado, o pasto está ali tranquilo e a relva está verde. Só a criança deita em pasto verdejante. Mas logo ele me toma pela mão e me anda por uma vereda de justiça, onde eu tenho que enfrentar os meus medos. É uma vereda que vai me tornar um justo. A fé não é para fazer um crente. Fé não tem nada a ver com crença. Fé não forma um crente, fé forma um justo. Quem vive da fé é o justo. O crente vive das crenças. E as crenças são de acordo com a minha necessidade ou com o meu interesse. A fé é para me tornar um justo. E o justo não está em busca da sua necessidade, do seu interesse. Ele está em busca de oferecer a sua vida em favor da justiça. Então o justo não é conhecido por aquilo que ele recebe. O justo é conhecido por aquilo que ele entrega. Por isso que o justo, o salmista, de novo, o Davi diz, eu nunca vi um justo ter falta de pão. Isso não quer dizer que um justo não tem fome. Quer dizer que o justo nunca vai ter a vergonha de não ter pão para oferecer. Porque para o justo, ter fome não é vergonha. Vergonha é não ter pão para oferecer. Porque fome Jesus teve, mas nunca lhe faltou pão para oferecer. Porque no caso ele ofereceu o próprio corpo para fazer justiça. Então nós temos que parar de pensar que a fé é para aquilo que eu quero receber. A fé é a certeza do que eu já recebi e a responsabilidade de, pela fé, entregar aquilo no cumprimento do seu propósito. Crença é para receber. Fé é para entregar. Crença é de quem falta alguma coisa. Fé é a quem não falta coisa alguma. Por isso é uma vereda de justiça que vai fazer eu atravessar o vale
da sombra da minha morte, para que eu possa cumprir o propósito. O Salmo 23 começa com ovelha no pasto e termina com ovelha na mesa, se transformando em cordeiro. Porque eu atravesso o vale da sombra da morte, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando eu era mais novo na fé, eu pensava assim, na presença dos meus inimigos, quer dizer o seguinte, eu vou olhar para os meus inimigos, eu sentado na mesa, eles lá em volta, eu vou falar assim, Depois eu fui amadurecendo, eu pensei, não, os inimigos podem sentar também, Deus vai me reconciliar com eles. Até que eu cheguei na maturidade e entendi que eu era o jantar. Porque só assim uma ovelha sai da mesa, do pasto, para a mesa. Quando ela passa pelo vale da sombra da morte e chega na mesa, cordeiro. Quem reina? A ovelha? Quem está sentado no trono? Quem reina? O cordeiro, não a ovelha. Ovelha não reina. Cordeiro reina. Por isso Deus chamou um pastor, porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que Davi não era matador de leão, era cuidador de ovelhas. Então ele estava disposto a arriscar a própria vida para cumprir o seu propósito. E muita gente hoje quer que os outros arrisquem a vida para dar a ele a sua comodidade. Se você mudasse de cidade, se orar para Deus te dar uma igreja boa ou uma igreja ruim para você frequentar? Pois é, né? Tem uns irmãos que chegam lá onde é que a gente mora, eles fazem um tour evangélico lá antes de sentar numa igreja. Eles dão uma rodada na cidade para ver qual que é a igreja boa para eles. E qual seria uma igreja boa para um crente novo que está chegando na cidade? A ruim. Até para você ter certeza que você não estragou ela depois que chegou. Amém? Por que a gente não quer assumir a responsabilidade da igreja ruim e a gente quer ter o direito da igreja boa? Porque nosso Deus é o ventre. Simples assim. Amém, irmãos? Por que a gente se sente prejudicado com cada pessoa ruim que aparece na nossa vida e não pensa que eles são responsabilidade nossa? Por que a gente lamenta a conversão deles, mas não lamenta a nossa própria conversão? Cuidado, o Jeremias chegou para Deus e falou assim, o Senhor me deu um povo para cuidar que não muda, não transforma, não converte. E o Senhor me deu uma coisa para fazer que não tem jeito. O Senhor mentiu para mim. Jeremias chamou Deus de mentiroso. Um rio de águas que mentem. Um profeta. Porque ele estava olhando para o aparente. E Deus falou assim para Jeremias, não são eles, Jeremias, é você. No dia que você se converter, o coração dele se transforma. Não somos nós que estamos sofrendo um país ruim. É o nosso país que está sofrendo uma igreja imatura. Nós estamos querendo que Deus converta o nosso país para ele ficar bom para nós. Sendo que isso não está na Bíblia. A Bíblia está lá em Romanos. A criação geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Um país bom não é direito nosso. Uma igreja que funciona é responsabilidade nossa. Glória a Deus, amados. Aleluia. Então, a gente vai lá para o texto agora, você vai seguindo aí no texto de 1 Samuel 17. E aí, a autoridade de Davi está no seu coração. A autoridade dele vem antes da sua unção. A unção de Deus na vida de Davi é para testificar, é para testemunhar de onde vinha a autoridade dele. Porque Deus encontrou um coração.
Um coração que quer cuidar. Muitas pessoas ainda não encontraram o seu lugar na vida, porque elas querem ministério, elas querem profissão, querem casamento, querem um punhado de coisa. Estão numa faculdade, estão no ministério, estão numa igreja, estão fazendo de tudo. Mas porque querem ser reconhecidas. Querem ter a recompensa dos seus esforços. Querem ter o casamento que merece. Quer ter a igreja que merece. Quer ter a profissão que vai dar para eles o direito que eles têm do esforço que eles fazem. São filhos que ainda pensam como escravos. A partir do merecimento das suas realizações. Muita gente vem falar comigo. Ah, pastor, eu estou orando para o meu marido converter. Converter a quem? A Deus ou a você? Ah, queria que a minha mulher convertesse. A quem? A Deus ou a você? Você está preparada para ter um marido que só ouve Deus? Que pode chegar lá numa sexta-feira, 3 horas da tarde, e falar, bem, eu estive conversando com Deus hoje à tarde, e ele falou o seguinte, que é para nós vender tudo, fazer um barco, encher de bicho, que a terra vai inundar. Bem, acorda bem, foi Deus. Hã? Fala para mim. Sabe, amados, boa parte das nossas orações é para ter o que a gente merece. E não para nos tornarmos quem nós podemos ser. Às vezes você está orando para Deus te dar a mulher que você merece, o marido que você merece, o filho que você merece, e não para você se tornar o pai que eles precisam, o marido que eles precisam, a esposa que eles precisam. Alguém aqui está entendendo o que estou falando ou não? Então agora vamos olhar para a história de Davi. Eu quero elencar com vocês, brevemente, 10 características, mas vai ser rápido. 10 características de um homem divergente ou de uma mulher divergente. Primeira característica, ele representa os interesses e a vontade do pai. Quem falava com Davi era o pai dele. Ele aprendeu a ouvir o pai dele. Então ele era um filho submisso à vontade do pai. Davi sabia que podia estar acontecendo uma coisa lá importante na casa dele. Mas o pai dele mandou ele cuidar das ovelhas. E ele está vendo os irmãos tudo aprontando, passando perfume, penteando cabelo, vestindo roupa bonita. E todo mundo arrumado para ser ungido. E Davi o quê? Cuidando das ovelhas. Jesus diz, eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Como é que você conversa com Deus? Como um filho que quer que o pai te ouça, ou como um filho que quer ouvir o pai? Vou perguntar de novo, porque às vezes foi rápido. Você anda conversando com Deus como alguém que quer ser ouvido pelo pai, ou como alguém que quer ouvir o pai? Criança quer ser ouvida pelo pai. Adultos quer ouvir o pai. Se eu passasse uma folha de papel aqui, em branco, todo mundo vai receber uma folha de papel e uma caneta em branco. E aí, vocês ficam sabendo que a Trindade vai estar lá. A hora que der 11 e pouco, a Trindade vai estar lá esperando todo mundo para você ter uma conversa com a Trindade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisa dar carteirada, não precisa furar fila, nada, não precisa ter empurrão. Vai ter um anjo lá organizando para todo mundo ter vez. E todo mundo vai ter meia hora para conversar com o Pai. Como é que você acha que essas folhas em branco vão chegar lá na mesa da Trindade? Tudo escrito,
porque eu não quero esquecer nada do que eu tenho para falar na Trindade. De modo que, se eu perceber que tem alguém do meu lado que não usou a folha dele toda, eu vou fazer de tudo para ele emprestar a parte que sobrou. Frente e verso. Ou todo mundo vai ter o cuidado de ter a folha branquinha, porque não quer perder nada que a Trindade vai falar com você. Seja honesto. Como é que você acha que essas folhas vão chegar lá na mesa da Trindade? Pai, está aqui tudo que a gente anotou e queria falar com o senhor. Ou vai chegar em branco e falar assim, pai, nessa meia hora anota tudo que o senhor quer falar comigo. Aos 12 anos de idade, Jesus diz que eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Ou você já tem 30 anos de convertido, querendo que Deus cuide dos seus negócios. Ou tudo que você conversa com Deus é a respeito dos seus negócios. Querendo trazer Deus até onde você está. Trazer Deus até onde a gente se reúne é idolatria. Entrar na presença de Deus é fé. A fé não é para arrastar Deus ao lugar onde eu estou, isso é idolatria. A fé é para, com ousadia, entrar no lugar onde Deus está esperando por nós. Glória a Deus, amados. Isso é divergente. Segunda coisa, ele é provedor. Como ele está cuidando dos negócios do pai, os negócios do pai é cuidar da família. Diga comigo, os negócios do pai é cuidar da família. Então, Davi é um homem que está cuidando dos negócios da família, porque foi isso que Deus prometeu para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus é divergente, porque ele não está pensando no negócio. Ele não está pensando no ministério, ele está pensando sempre em família. Então, ele representa a família onde ele estiver. Ele está nos negócios, ele representa a família. Ele está no ministério, ele representa a família. Não é parente, não. Eu estou falando família aqui, você já está pensando nos parentes. Parente tem nada a ver com família. Família salva parente, parente condena a família. Por isso, para entender família, eu tenho que sair do meio dos parentes. Sai do meio dos seus parentes, porque você vai ser bênção para toda a família. Família é aqueles que a gente assume a responsabilidade e o compromisso de revelar o reino de Deus para a vida. Amém? Família é formada por adoção. Parente é formado pela carne. E aquilo que é formado pela carne não tem salvação, porque da carne nada aproveita. Então, você tem que transformar seus parentes em família. Parar de pensar que você tem a culpa de cuidar deles, porque eles são da carne, e entender que você tem a responsabilidade de apresentar o reino de Deus para eles, porque você os adotou. Amém? Glória a Deus. E aí, ele é provedor da família. O negócio dele é família. Por isso que ele só pensa em quê? Farinha, pão e queijo. Eu acho que de tanto Davi pensar pão, queijo, eu acho que ele é até mineiro, ele deve ter sido o criador do pão de queijo. Ele foi carregando aquilo junto, um foi pegando o cheiro do outro, e foi assim, será que esse trem junto não ficava melhor? Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Quem pensa família, carrega provisão. Quem pensa o desafio, a guerra, a conquista, carrega armas. O pai de Davi não chamou ele para levar munição, armas, mas chamou ele para levar provisão. E às vezes nós estamos gastando mais tempo no ministério para adquirir equipamento, metodologia, estrutura, ferramenta, do que para verdadeiramente cuidar de pessoas. E às vezes nós não estamos conseguindo cuidar de pessoas, porque a gente fica limpando as espingardas, fica cuidando dos equipamentos, fica lidando com a estrutura. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Amém, amado? Então, às vezes, as ocupações dessa vida estão fazendo com que a gente não cumpra a vocação dessa vida. Nossa vocação são pessoas.
Todo filho de Deus foi vocacionado para ser uma bênção para todas as famílias na terra. Então, se Deus te coloca numa empresa, você tem que olhar para a empresa não pela sua competência, sua capacidade, o cargo que você ocupa, o treinamento que você tem que fazer. Você bateu numa empresa, você é quem tem a sensibilidade das pessoas. Você sabe ver as pessoas como ninguém mais sabe. Então, você não está lá para garantir seu emprego. Você está lá para cuidar daquelas pessoas. Você quer ver a gente centuplicar o tamanho desse grupo aqui em menos de 10 minutos? É só começar a perguntar quantas pessoas você representa, com as quais você convive a semana toda. E aí, a pessoa vem na igreja para ter um culto abençoado, faz um esforço lascado para ver se traz alguém da empresa dela, para ver se frequenta o mesmo culto, para ver se o culto converte a pessoa, mas ela mesma não entendeu que aquela pessoa é rebanho do pastoreio dela, onde ela está. Tem gente que vem trazer a mulher dele para me aconselhar, o filho dele para me ajudar. Eu falo, ó, é o seguinte, em vez de você trazer seu filho para mim conversar com ele, eu oro por você para que você saiba conversar com ele. Aleluia. Eu não quero conversar com a sua esposa, vai que ela gosta, fica ruim. Então, ela já não anda conversando com você, a última coisa que ela precisa é conversar com um homem bom de conversa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu converso com você, ajudo você para você conversar com ela. Por isso você está vendo muita confusão acontecendo por aí. Porque nós não estamos ensinando as pessoas a cuidarem umas das outras. Então, ele é provedor. Ele carrega alimento, provisão, e não armas, não equipamento, não estrutura. Então, nós temos líderes hoje que são bem armados e mal alimentados. Bem treinados e mal alimentados. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Qualificados e mal alimentados. Comida errada. Bombado. Cheio de bomba. O que mais tem hoje é líder bombado. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso mesmo. Ele é quase uma deformidade. Haja visto que só aumenta o número de câncer no seio, câncer no fígado, câncer no estômago e vai por aí afora. De tanta bomba. Para ser capaz. Vocação, zero. Compromisso relacional, zero. Cuidado uns com os outros, zero. Bem armados, bem treinados, qualificados e mal alimentados. Terceira coisa. Um homem ou mulher divergente, transgressor, ele é pronto e não preparado. Davi era um homem que estava pronto para aquilo que ele não estava preparado. E tem gente de tanto tentar se preparar, nunca está pronto. O pai dele falou assim, pega essas comidas aqui e leva para os seus irmãos. Conversou com ele de tarde, a Bíblia diz, no outro dia de madrugada, ele saiu. Tem uns irmãos aqui que para a gente conseguir fazer alguma coisa tem que dar prazo. Ô irmão, e aí? Bora! Bora cuidar da família? Bora cuidar dos irmãos? Fala, não, deixa eu cuidar do meu casamento. Comprei uma junta de bois, tem que enterrar uns parentes. Sempre tentando se organizar. E nunca pronto para encarar aquilo que não está organizado. Deus quer você pronto. Antes de você achar que está preparado. Porque se você estiver pronto, só depois que você estiver preparado, já não é mais fé, é crença. E é crença em você mesmo e na sua preparação. Eu tenho que estar pronto a agir em nome daquele que me convocou, sabendo que mesmo não estando preparado, o meu coração está pronto.
É de madrugada. Algumas horas depois. Amém, amados? Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que representa a casa, a família, que é provedor, que é pronto, ele é seguro. Tão seguro que ele é capaz de transferir responsabilidades sem medo que a coisa vai dar ruim. Ou falar uma coisa, ô mistério. Tem gente que se organizou tanto, se preparou tanto e nunca ficou pronto, que ele não tem segurança para transferir responsabilidade. Davi não. Aí esses caras são especialistas. Deus fala com eles, manda os outros. O pai dele falou, Davi, é você que vai levar para o seu irmão. Aí tem muitos irmãos que chegam lá para os funcionários e falam assim, ó, Deus falou comigo, vai você. Está lá garantindo o lugar dele, porque ele tem medo. Depois ele não entende por que o ministério dele nunca cumpriu o propósito. Porque foi servindo os irmãos na vontade do Pai que o Davi chegou lá no lugar onde ele venceria o gigante. E aí nós não sabemos por que tem gente lá tomando couro do gigante. Porque ele foi enviado no lugar daquele que não quis assumir a responsabilidade, porque não tinha segurança para fazer isso. E estava sempre querendo garantir o seu próprio lugar. Está fazendo sentido aí ou não, amados? Pronto, seguro. Outra coisa a respeito do Davi. Ele é intrometido. Diga comigo, intrometido. Todo transgressor, todo divergente é intrometido. Você vai olhar lá em 1 Samuel 17, o Davi é intrometido. Primeira reclamação dos irmãos dele foi o quê? Davi, você não perde essa mania de entrar em assunto que não diz respeito a você. Amado, não confunda transgressão com delinquência. O tímido é convenientemente delinquente. O tímido é aquele que se esconde atrás da sua educação para não ter que assumir a responsabilidade e por isso ele é um delinquente quanto à vontade que Deus estabeleceu para a vida dele. Então tem duas formas de delinquência, o tímido e o abusador. Violência é uma forma de delinquência para quem quer se sobrepor àquilo que deveria ser apenas a sua responsabilidade. E o tímido é a delinquência de quem não quer assumir a responsabilidade. Agora, o que um delinquente verdadeiro faz? Ele é intrometido. Ele está sempre entrando em coisas que, na verdade, aparece que não era assunto dele. Você é assim, amado? Você está sempre entrando em questão que não diz respeito? Então, se você não é assim, você é um irresponsável. Porque se o problema chegou até você, é porque você é o endereço dele. Por isso que Davi é intrometido. E sendo intrometido, ele não é nem reclamão, murmurador, e nem amaldiçoador. Davi não amaldiçoou ninguém e nem murmurou. Davi não chegou lá, o que está acontecendo aqui, gente? Será que vocês não têm vergonha na cara, não? Não tem um homem aqui para enfrentar esse... Não, não. Ele se inteirou do assunto e assumiu a responsabilidade. Amém? Ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade, inclusive, do gigante. Eu não me surpreenderia de chegar lá no céu e encontrar o Golias. Porque Davi assumiu a responsabilidade dele. Falou, se ninguém nunca revelou Deus para você, hoje você não morre sem conhecer Deus. Por isso que entre a pedrada e a espadada, dava muito tempo do Golias converter. Porque ignorante ele não era mais. Glória a Deus, amém. Então, Davi não se ofendeu com o inimigo, não. Assumiu a responsabilidade dele. Falou, não é possível. Ninguém vai trazer revelação aqui, não? Então eu vou lá. Assumiu. Porque não avaliou de acordo com a sua
aparência. Não viu conforme os olhos da carne. Sexta coisa, ele é sensível. Um homem ou mulher de Deus divergente, ele vê aquilo que ninguém está vendo. Paulo diz que nós devemos ser enraizados no amor de Deus, para ter os nossos olhos de entendimento iluminados, para que com todos os santos a gente possa discernir a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A profundidade é o invisível. O que todo mundo estava vendo? A altura, a largura e o comprimento. Ele sabia o comprimento da lança, sabia a altura do gigante, sabia a largura do escudo. Mas Davi olhou aquilo tudo lá, ele não ficou lá medindo que tamanho que era o escudo. Ele não ficou lá fazendo aqueles mapas de guerra espiritual. Tal, vem não sei do quê. O nome, não fez nenhuma pesquisa, não. Que interessa o tamanho do escudo? Interessa o comprimento da lança? Interessa quantos metros esse homem tem? Ele olhou lá e do ângulo que ele estava vendo, ele falou assim, esse homem não é circuncidado. O invisível. Não tem pai. O que significava isso? Ninguém nunca assumiu a responsabilidade de ensinar a verdade para esse homem. Ele está nessa posição, não interessa o tamanho que ele tem poder, mas não tem autoridade, porque ele é solitário, ele é incircunciso. E a prova disso, que quando o gigante tombou, todo mundo fugiu. Ele não tinha amigos, ele tinha colega. Só tinha gente com ele por interesse ou necessidade. Nunca trabalhe por interesse ou necessidade, porque na sua dificuldade você vai ficar só. Por interesse e necessidade, você vai ter quem te admira e não quem te respeita. E Davi tratou até o gigante com respeito. Amém? Porque era sensível. Ele viu o invisível. Outra coisa, ele era autêntico. Eu não queria terminar sem abordar esse aspecto. Davi era autêntico. O que quer dizer isso? Ele não se deixou fantasiar de uma roupa que não era dele. Eu vou falar devagar, amados. Talvez essa é uma das coisas mais graves nos dias de hoje. Pessoas que acham que para cumprir o propósito de Deus na vida delas, elas vão ter que vestir uma fantasia que não é a sua. E o mundo vai te oferecer isso. Foi o que Saul ofereceu para Davi. Então tá bom, já que você vai fazer isso, você está assumindo esse compromisso, vai com a minha roupa. Roupa de guerreiro é a roupa que o Saul foi ungido. Mas não foi a roupa que Davi foi ungido. Davi foi ungido com a roupa de pastor. E a autoridade dele vinha de um coração de pastor. Enquanto Davi teve o coração de pastor, ele arriscou a própria vida para cuidar das ovelhas, enfrentando o leão, o urso e o gigante. O dia que ele deixou de ter o coração de pastor, ele não conseguiu vencer o seu maior gigante. E matou os amigos para salvar a si mesmo. Não deixe alguém te colocar uma fantasia, que não é a roupa com a qual você foi ungido. Porque o dia que você entrar nessa fantasia, defendendo você mesmo, você mata os próprios amigos. Davi matou o homem mais leal a ele, Urias, só para salvar a própria pele, porque estava vestido de rei. A roupa confundiu a cabeça dele. E o Natan não veio contar história de adultério, não veio falar de mulher, não veio falar de traição. Sabe o que o Natan contou para o Davi? Uma história de pastor. Bastou o Davi ouvir uma história de pastor, ele recobrou o juízo. O que Natan foi fazer na casa de Davi? Mudar a roupa dele. Porque ele estava fantasiado de uma coisa que não traduzia a pessoa que ele foi chamada para ser. E muitos homens e mulheres hoje estão dispostos a matar os amigos para salvar a si próprios, só porque estão vestindo uma fantasia e não a roupa com a qual eles foram ungidos. Assassinos de amigos, salvando a própria pele, só porque estão fantasiados de alguma coisa que não traduz o que de fato eles são. Davi era autêntico, alguém genuíno,
Outra coisa, ele era consciente, convicto. Ele conhecia a fidelidade, a bondade e a misericórdia de Deus. Ele tinha uma história dele para contar. Sabe por que muita gente não está conseguindo ser divergente, transgressor e cumprir o propósito de Deus na vida dele? Porque só tem história dos outros para contar. Tem muita gente que são os melhores contadores de histórias bíblicas que eu conheço. Eles sabem de cor todas as histórias bíblicas. Os personagens, os missionários, sabe tudo. Eles só não têm uma coisa. Eles são bons de lembrança, ruim de memória. As lembranças quase mataram Jeremias. Porque lembranças são relativas. Lembranças falam das suas emoções positivas e negativas. Memórias falam das suas convicções. Lembranças falam daquilo que você entendeu. Memória fala daquilo que você conhece. E tem muita gente que conta as histórias de acordo com o que ele entendeu. Mas ele não tem uma história para falar daquilo que ele mesmo conhece. E Davi falou para Saul, falou, não, Saul, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, então tá vendo? Davi não saía para matar leão, não, gente. Davi não era caçador de urso, nem caçador de gigante. Davi era cuidador de ovelhas. Então ele fala lá no capítulo 17, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando vinha o leão, então ele sabia matar o leão, porque ele sabia qual era a vocação dele. E por isso ele tinha história para contar. Sabe por que tem muita gente que não tem história para contar? Porque não sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele, não está ocupado naquilo que é o propósito de Deus na vida dele, e está achando da vida dele aquilo que, na verdade, ele nunca foi chamado para ser. Ele tem lembranças dele e dos outros, mas não tem memória. Amém? Graças a Deus. Vamos concluindo. E aí Davi, além de ser essa pessoa consciente, ele é alguém apto. Davi se dedicou a desenvolver aquilo que Deus colocou na mão dele para fazer. Eu vou falar uma coisa, mano. Tem gente que está acreditando que é o que ele faz, não quem ele é fazendo. Quem ensinou você a pensar que você vai se tornar de acordo com o que você fez foi o capeta. Porque Deus nos ensinou o seguinte, faça de acordo com quem você é. Eu te abençoei, então faça. Tudo que Deus fez foi para revelar quem Ele é. E o capeta nos ensinou a fazer para nos tornar. Então tem muita gente que está investindo na habilidade, pensando que quando ele for bom naquilo que ele faz, ele vai se tornar a pessoa que ele gostaria de ser. Sendo que a palavra de Deus diz que Davi tinha tanta convicção de quem ele era, que ele não ficava inventando moda, não. Ele se tornou hábil naquilo que Deus chamou ele para fazer. Então ele nem era fantasiado, nem malabarista. Eu conheço um punhado de líder hoje, homens e mulheres de Deus, que estão sendo ensinados a ser malabarista. Equilibrar prato. Ser bom em exibir suas competências. Mas com a total crise de identidade. Você acha que está pouco que eu estou falando? Quando o diabo apareceu para Jesus lá no deserto, ele não provocou Jesus na competência. Ele provocou Jesus na identidade. Ele falou assim, por que você não usa a sua capacidade de transformar pedra em pão para provar quem você é? Então, quando você usa as suas habilidades para compensar a sua crise de identidade, você caiu em tentação. Nossas habilidades têm que expressar nossa convicção de identidade e não nossa desconfiança. Glória a Deus, amados. Aleluia. Glória a Deus. E por último, Davi era um homem que andava por revelação. Iluminado. É aqui que eu queria concluir para a gente orar. Davi era um homem guiado por revelação. E o que quer dizer isso? Davi venceu o gigante porque era carregador de queijo e não de pedra. Fala para o seu irmão aí.
Davi era carregador de queijo e não de pedra. E você achando que Davi era matador de gigante. Davi era carregador de queijo. Sabe por que ele tinha autoridade para matar o gigante? Porque o tempo todo ele estava pensando em cuidar dos irmãos. Porque essa era a vontade do pai dele. Vai lá cuidar dos seus irmãos e me traz notícia deles. É só o que o nosso pai quer. Tudo que o nosso pai quer é que a gente cuide dos irmãos e traga notícia deles. Mas hoje não sabe dar notícia dos irmãos. Se Deus te apertar hoje de tarde, você vai falar um relatório para Deus do que você está fazendo. E você não vai saber dar notícia dos irmãos. Você vai estar dando um relatório do que você fez, querendo ser reconhecido nisso. Você está achando que eu estou brincando? Isso aqui é conversa. No dia do juízo, ninguém vai se apresentar em juízo para falar das coisas erradas que fez. Mas vai falar das coisas certas que fez, enquanto não sabia dar notícia dos irmãos. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. E Jesus fala assim, pois é, mas eu tive preso, você não foi me ver. Eu tive sede, você não me deu de beber. Você não sabe dar notícia de mim, como é que você está falando que cumpriu a minha vontade? Nem te conheço. Jesus não conhece aqueles que dão relatório de si, mas não sabem dar notícia dos irmãos. Quando você estiver diante de Jesus, Ele não vai querer que você fale de você. Quando Deus foi encontrar com Caim, que matou o irmão dele por causa de um culto. O primeiro assassinato na Bíblia não foi por causa de traição de mulher, traição de marido, não foi por causa de roubo de propriedade. O primeiro assassinato na Bíblia aconteceu por causa de um culto. E aí, quando Deus foi conversar com o assassino, não perguntou para ele o que ele tinha feito. Perguntou pelo irmão dele. Se Deus vier conversar com você hoje, Ele não vai querer saber o que você está fazendo. Então é isso. Davi tinha esse coração. E porque ele tinha esse coração, ele não tinha que carregar pedras. Tem muita gente hoje que acha que foi chamado para matar gigante. E por isso, em vez de carregar queijo, está carregando pedra. Para prever o futuro. Gente que com medo do futuro, do gigante que ele ainda vai enfrentar, do gigante que talvez ele enfrente, ele virou carregador de pedra. Comece a carregar queijo. E você vai descobrir que as pedras que você precisa já estão lá, aonde o gigante se levantou. E quanto maior for o gigante, mais fácil fica de achar a pedra. Porque ele nunca se levanta longe dela. Mal sabia o Golias que ele marcava o lugar da pedra que o mataria. E nunca na quantidade que a gente acha que precisa. Porque Deus sempre opera mais do que a gente é capaz de pedir ou pensar. Por isso, a hora que você precisar da pedra, elas serão 5. Em número maior do que os seus erros e em número maior do que os seus acertos. Porque você não sabe se pegou 5, porque você pode errar 4, ou se você pegou 5, porque serão 5 gigantes. E ontem minha filha estava compartilhando um acampamento e ela trouxe lá de longe uma revelação para a minha vida. E eu nem lembrava que o Golias tinha 4 irmãos. Então você não vai pegar pedra para um gigante. Você vai pegar pedra para todos. Sempre em número maior do que os seus erros e em número maior do que os seus acertos. Nunca será na medida que você pediu ou pensou. E você nunca vai ter que carregar aquilo que vai te dar a vitória no futuro. Mas só carrega aquilo que revela a sua responsabilidade hoje para com o seu irmão. Cuide do seu irmão hoje
E aquilo que você precisa para inventar seus problemas no futuro vai estar lá te esperando exatamente onde o problema se levantar. E quanto maior for o problema, mais fácil fica de você achar a pedra que está lá te esperando para enfrentar ele. Aleluia. Acabou. É isso aí. Vamos orar. Eu queria orar agora com todos aqueles que vieram aqui para ter os seus olhos iluminados. Eu queria te convidar a fazer uma oração aqui essa manhã para bem desse encontro. E você declarasse para Deus agora nesse momento: Pai, eu não vim aqui para ser abençoado. Eu vim aqui para que meus olhos sejam iluminados a respeito do quanto eu já fui abençoado. Eu não vim aqui para ser abençoado. Diga para o seu irmão aí, você já foi abençoado de fábrica. Amém? Você é filho de Deus? Então você veio abençoado de fábrica. Fala aí para o seu irmão, você já veio abençoada de fábrica, minha filha. Amém? Glória a Deus, seu problema aqui não é ser abençoada. O mundo não está precisando de ser abençoado, o mundo está precisando ser iluminado. Amém? Glória a Deus. O que nós vamos fazer na perspectiva da bênção que nós já recebemos? E não o que nós vamos continuar fazendo na expectativa da bênção que nós queremos. Orar para ser abençoado é expectativa. Orar para encontrar o propósito de uma bênção que eu já recebi é perspectiva, é direção, é propósito. Então nós viemos aqui para encontrar propósito e não para buscar a bênção. Nós viemos aqui para encontrar o propósito de toda a bênção que nós já recebemos lá nos lugares celestiais. Então faz essa oração aí agora. Eu quero ter os meus olhos iluminados. Vai falando aí com Deus. Ilumina os olhos do meu entendimento. Fala com Deus e agora, ilumina os olhos do meu entendimento. Eu não quero andar como quem dá murros no ar. Eu não quero andar como quem dá murros no ar. Eu quero andar por revelação. Eu quero discernir que tudo aquilo que o Senhor permitir chegar na minha vida nunca será além daquilo que o Senhor já me preparou para enfrentar. Por isso eu quero aqui nesses dias a unção da ousadia, da intrepidez. Eu não quero trazer o Senhor no lugar onde eu estou. Eu quero entrar no lugar onde o Senhor me espera. Eu não quero que o Senhor me diga que eu estou aqui, que o Senhor está aqui. Não espere Deus te falar: ei, meu filho, eu estou aqui. Mas esteja aqui como quem diz para o seu pai: eis-me aqui. Diga para o seu pai agora: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Fala com seu pai: eu nunca mais quero ser um carregador de pedra, ansioso com o futuro. Eu quero ser um carregador de queijo, como quem pensa nos irmãos. E porque o Senhor me deu essa vocação, carregando queijo, eu vou ter autoridade em cada pedra que eu atirar. E elas estarão me esperando lá, onde o problema se levantar. Eu não tenho que carregar nenhuma grama de areia. Na minha bagagem só vai pão, farinha e queijo. Glória a Deus. As pedras que eu preciso estarão lá me esperando, onde o problema se levantar. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia.